Formação importante no Flamengo, rubro-negro reabriu tratativas. Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. De hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Salve, salve, nação brunegra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Nidrubu. Hoje temos informação importantíssima sobre grande reforço que vai pintar na Gávea. Então fica ligado até o final do vídeo e não perde nada. Não se esquece de deixar aquele likezinho na humildade e se puder deixar um hype ajuda demais. Comenta aí a cidade, estado que você está acompanhando a gente, que nós iremos mandar um salve para você no próximo vídeo. Os créditos também estão na descrição e ESPN Brasil. Bora! Mente embala na temporada. Agora vai! Seu Zé Elias, já o Corinthians de Dorival tropeça de novo e a pressão começa a aumentar. E domingo tem o quê? Tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Quem é que vai levar melhor? No Brasileiro, algo que não ocorria, Pascoal, desde 2022. Não é assim tão comum. Uma delas, a primeira delas, foi ainda com o Felipe Luiz, derrotando o Vitória lá na Bahia, 2-1. Os outros 3 resultados positivos com o Leonardo Jardim, que soma outro resultado positivo na decisão do Campeonato Carioca, vencido nos penais contra o Fluminense. O detalhe é que, os 3 gols a gente já desconfiava que fossem acontecer. Você apostou em 4, né? Eu só errei por 1. Você ainda falou que o jogo ia ser difícil. No primeiro tempo foi diferente do que a gente tem visto. Agora, Rafa, mais uma vez, o time não sofreu gols, o que também tem que ser destacado. Sem dúvida. Eu acho que aí entra uma boa discussão, né? A gente pega os 4 jogos do Flamengo com o Leonardo Jardim, a decisão do Carioca com o Fluminense, 0-0, e a vitória nos pênaltis, e os 3 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, contra o Botafogo e ontem contra o Clube do Remo. E percebe algumas semelhanças em termos de formação. Não percebe tantas semelhanças em termos de nuances do jogo, e até o Pascoal falou, o primeiro tempo foi meio estranho. O Flamengo, pela primeira vez no campeonato, teve que ter mais posse de bola do que o seu adversário. Contra o Botafogo, não conta, porque o Botafogo jogou um homem a menos o segundo tempo inteiro, quando o Alexandre Barbosa foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Mas contra o Cruzeiro, o Flamengo teve menos posse de bola e contra o Fluminense também. Ontem foi obrigado a ter, porque pegou um adversário que queria menos a bola do que ele, o Flamengo. Tanto que o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre uma posse de bola estéril. Aquela que não teve grande incisão, que não foi importante, que não traduziu o volume de jogo em oportunidades. O Flamengo faz um gol cedo com o Léo Ortiz, controla muito bem o jogo, mas na etapa inicial, antes de abrir o placar, o Remo tinha tido 2 jogadas de velocidade, com o Aleph Manga e com o Vitor Bueno, que poderiam ter mudado o curso do jogo. A vitória é justa? Sim. O placar 3-0 é de acordo? Também acho. Mas, assim, parece uma situação mamão com açúcar e eu não acho que tenha sido para tanto se nós considerarmos o jogo inteiro. Bom, vamos lá. A pergunta que você me faz, Real, é sobre a quantidade de jogos sem sofrer gols. O Flamengo não tomou gol com o Leonardo Jardim. Observa só o seguinte. As rotações que ele tem feito, elas têm endereços bem específicos. A lateral direita, 2 jogos foram Varela, 2 jogos do Emerson Royal. E o setor ofensivo, a segunda linha do meio campo, principalmente os lados do campo. Ontem foi a vez do Luiz Araújo ter uma oportunidade e foi muito bem. Fez gol, deu boa opção de jogo. Agora, lá atrás, você não tem rotações. Nos 4 jogos jogaram Rossi, os 2 Léos, Alexandro, Jorginho e Pulgar. Isso, para mim, ajuda a explicar parte do sucesso defensivo do Flamengo nas mãos do Leonardo Jardim. O treinador não mexe na espinha dorsal defensiva, no seu esqueleto de defesa. E isso, obviamente, ajuda a explicar uma solidez. Você pega os melhores das funções defensivas, treina eles bem, faz movimentações com e sem a bola, repete jogo após jogo a presença deles como titulares. A tendência é dar certo, porque são bons jogadores, né? Samuel Lino, Pascoal, fez mais um jogo bom. Você já tinha jogado a toalhinha em relação a ele? Ele vai ganhando espaço porque também ele tem, no campo, demonstrado boa qualidade, né? Ele não está muito mais fixado como ponto esquerda, já deu para reparar? Ele trabalha um pouco mais por dentro, ele recebe bola e aparece, toca e passa para receber, como diria Dona Ernesto Firpo Nunes.
toque me voe, né? Toque passa, e aí acaba surgindo, porque ele é bom jogador. Alguém não pode ficar restrito ao lado... O do Leonardo campo. Jardim já tem 2 gols e uma assistência, Pascoalzinho. Olha lá, finalizações 5, a gente tá vendo aí, ó. Vai ver a movimentação dele, ó. Tocou, passou, pegou na frente e finalizou. Tá vendo como é que é? Belo gol. Toque me voe, pim pam pum, ó lá. Ó, Ele não tá jogando tanto com a situação do 1 contra 1, né? não tá mais fixo na ponta esquerda para arrumar a bola de linha de fundo para o cruzamento. Como ele se movimenta mais, ele vai criando mais espaços, porque ele sai da ponta e o lateral não acompanha. Alguém não deveria acompanhar e não consegue. O volante, um dos 2 volantes, ou um zagueiro, porque se o zagueiro sai, vai dar liberdade para o Pedro. O time do Flamengo tem bons jogadores na frente. Então, sempre vai encontrar um espaço. E acho que é o fator que tem dado a ele essa movimentação que ele está fazendo. Tá perguntando, o incomparável voltou. Calma, tá voltando. O primeiro tempo foi, como diria aquele amigo meu, foi stranger, tá? Foi estranho. O time tomou 2 contra-ataques que não está acostumado a tomar. O time do Pará teve a possibilidade, o Remo, de fazer uma finalização e fazer o gol. O cara botou a bola lá no placar eletrônico. Não foi o primeiro tempo do sonho, mas ele conserta o time no segundo tempo. Ele começa a distribuir... Sabe que expressão que o Leonardo Jardim usou para definir a posse de bola no primeiro tempo? Posse de bola estéril. Estéril, sim. Tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Né? Essas nomenclaturas são boas para a gente poder explicar para você, fã de esporte, que quando alguém fala alguma coisa diferente, a gente tem que traduzir essa expressão. Então, teve a bola, mas ainda não aproveitou. E o segundo tempo do Flamengo foi o Flamengo que jogou e aí acabou fazendo o resultado sem problema nenhum. Jogando dessa forma como jogou o segundo tempo, com essas modificações de posicionamento, jogando contra o Corinthians, que é o próximo jogo, passando para... Vamos projetar esse jogo já. Passando para o outro jogo, o Flamengo, vou dizer um negócio para você, se jogar assim como jogou o segundo tempo, porque ontem o Corinthians... Calma. Ô, Zé, já pensou isso tudo quando o Arrascaeta acordar? Porque, por enquanto, apesar da participação... Ele cruzou o primeiro gol, filho. Mas você viu o resto do jogo? Não foi tão bom assim. Não foi nada bom. Aliás, a temporada dele, por enquanto, é bem ainda abaixo, não é o debochado. Mas tá muito longe. Mas aí é a questão de preparação, né? Precisa ver a preparação que foi feita com ele o ano passado, com a preparação que está sendo feita esse ano. Existem muitos dos profissionais que participaram dessa preparação saíram, por conta de alguns problemas internos. Os que ficaram, talvez não que não tenham a mesma qualidade, não é isso, mas talvez pensem de forma diferente, então trabalham de forma diferente e aí o resultado você vê dentro de campo. Mas também é um Flamengo que não ainda, com o Leonardo Jardim está se encaixando, ele já dá para você ver, um 4-4-2 bem claro, os 2 externos, os 2 do lado de campo, são jogadores que procuram esse 1-2 e movimentação, entrando em diagonal, como diria o grande vovozinho. Como diria o grande Zé Elias. O Zé Elias toda hora se pega nessa nomenclatura atual. No vocabulário atual, ele vem com essa conversinha. Tá moderninho. Externos para ele virou bom dia. Externos, desde o tempo que ele jogou na Itália, tinha os externos. Não, é porque eu tô acostumado a falar com o vovozinho, e aí o Rafa me perdoa, por favor, Rafa. Os externos ele desequilibrava antigamente. Que já tá no automático, entendeu? E olha que quando o vovozinho estiver aqui, eu vou ter que falar externo. Só não pode falar o 4º terço do campo, né? Não, porque não tem, né? Exatamente. Se tivesse, falava. Não tem. Não vai ter 4 terços, são 3. Mas já dá para ver, né? Já dá para ver claramente a maneira que o Leonardo Jardim deseja que esse time jogue. É muito parecido com aquilo que ele fazia no Cruzeiro ano passado. O Matheus Pereira é o Arrascaeta, o Pedro é o Caio Jorge, mas só que aí são as características diferentes. Sim. E você tem os caras que trabalham pelo lado, de forma diferente. Por exemplo, o Luiz Paquetá, Araújo ontem mas assim, me pegando mais ao Paquetá. O Paquetá é o Christian. O Paquetá, quando tem a bola, ele vem por dentro. Quando não tem a bola, ele vai por fora. Mas ele, normalmente, ele já está... Mas aí tem um upgrade legal, né? Sim, não, mas eu estou dizendo em termos de posicionamento, né? Sim, entendi. Ele já está se posicionando, ele já vem por dentro, né? Para justamente abrir o corredor. Com o Felipe, talvez era diferente, que ele esperava a bola chegar nele para ele poder entrar com a bola nos pés. Então, assim, tem algumas coisas muito semelhantes ao Cruzeiro do ano passado.
Agora, o Flamengo tem qualidade, né? E ontem, assim, depois que saiu o primeiro gol, acabou o jogo, né? E espetacular o público, né? 65 mil pessoas. Não é mole, não. Pera aí, só um segundinho, Rafa. Eu vi que você quer falar. Vamos escutar antes o Leonardo Jardim e depois você fala justamente em cima do que disse o técnico do Flamengo. Pode rodar. Primeira parte, acho que aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra aconteceu muitas vezes. Nós circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo do adversário. E isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque, e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás, de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só os jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte e em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, e depois do 3-0, por estratégia, rodámos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias. E também aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, que o adversário também não saía de lá de trás. Ligeirinho, Rafa, o que você queria complementar? Porque a gente precisa falar do Corinthians na sequência. Não, do Corinthians, sim, claro, até porque tem Corinthians e Flamengo no próximo fim de semana, no próximo domingo. É só um detalhe que é importante, porque fala muito sobre o que se debate aqui no Rio de Janeiro, né? Essa história do Flamengo ter um elenco muito grande e uma aposta que muita gente fez, que o Leonardo Jardim, nesse primeiro momento, chegando ao clube, iria fazer rotações na equipe. E eu fui um dos que disseram que não acreditava muito nisso, porque parte do sucesso do Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado se deveu principalmente à massificação de um modelo. O Leonardo Jardim é aquele técnico que acredita que uma equipe consegue ficar azeitada coletivamente na medida em que as formações se repetem jogo após jogo. Hoje ele tem uma dúvida, me parece claro isso, na lateral direita. Em alguns jogos, quando o Flamengo tiver que ter mais velocidade pelo lado, vai ser o Emerson Royal. Em outros jogos nos quais a fase defensiva vai demandar um pouco mais de cautela, o Varela vai ser o titular. Tinha uma dúvida do lado esquerdo, não tem mais, acho que o Samuel Lino ganha a posição do Cebolinha, que foi quem começou como titular nos 2 primeiros jogos. E tem uma questão do lado direito, que teoricamente é a posição na qual o Paquetá vai jogar a maioria das vezes. Em outras vezes, ele vai jogar como contra o Botafogo, como meia na vaga do Arrascaeta, em momentos que o Arrascaeta não estiver em campo. Então, assim, rotações... trocar 5, 6 peças jogo após jogo, ter vários jogadores como titulares e isso significar uma espécie de rodízio, isso não vai acontecer. Não está acontecendo e não vai acontecer. O Leonardo Jardim vai ter o chamado time titular, no máximo 1 ou 2 situações em que ele vai variar. E isso que a gente já postava tempos atrás está se materializando e eu também acho que é um outro elemento que ajuda a explicar esse bom início do Flamengo com ele. Daqui a pouquinho, quando a gente projetar o jogo de domingo na Neoquímica, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo, a gente vai dizer quais serão os desfalques do Flamengo para esse jogo, peças aí importantes de fora do jogo. Aqui. Vamos já para o jogo de domingo, Rafa Marques. Para você, o jogo é em São Paulo, né? Neoquímica Arena, mais de 40 mil pessoas, ali na casa de 45 mil, maioria esmagadora, lógico, de torcedores corintianos. Tem favorito? Tem favorito e é o Flamengo. E a gente tem que falar sobre isso pela questão do futebol, né? Do que tem jogado o Corinthians, do que não tem jogado o Corinthians e do que tem jogado o Flamengo já nas mãos do Leonardo Jardim. O Flamengo com adaptações, uma versão 2.0, né? Um Flamengo diferente daquilo que vem jogando com o Felipe Luiz. A média desses 4 jogos do Leonardo Jardim, ela é muito boa e ela mostra um Flamengo muito consistente defensivamente. Isso não tinha acontecido com o Felipe Luiz. Últimos 10 jogos com o Felipe Luiz, o Flamengo tomou gols em 9.
Então, isso já era um problema na gestão anterior, que aparentemente o Leonardo Jardim está começando a solucionar. Significa dizer que o Flamengo não vai tomar gol nunca mais? Não, pode tomar 3 domingos do Corinthians, mas já tem uma solidez maior, já tem uma consistência maior. E o Corinthians que, em função dos problemas, eu acho que o Zé Elias falou bastante sobre isso, as necessidades do Dorival. Eu aprendi no futebol, vi o Plihal, Pascoal, amigos, eu não duvido da ciência. Eu acho que ela veio para melhorar o futebol. Eu acho que tem muita coisa no futebol que é manha, mas o que está respaldado pelo dado científico, eu não me sinto capaz, não me sinto autorizado a contra-argumentar, a contestar. E quando o Dorival abre a boca na coletiva e diz que ele está seguindo o que a fisiologia falou, para mim, ele está sendo coerente. Porque nada, para mim, é maior do que a ciência. Se a ciência diz não relaciona jogador A, B, C, ok. Não relaciona. É o que está mostrando, né, o resultado do dia seguinte aos jogos, o que estão evidenciados nos exames, os valores, os dados, os marcadores. Então eu não consigo rasteirizar isso, eu não consigo olhar para isso e dizer que isso não tem valor. Tirando essa questão, o Corinthians está claudicante. É um time que não faz gol. É verdade que toma pouco também, mas não faz gol. É um time que está com muita dificuldade construtiva. Um time que tem uma referência técnica, que em 11 jogos no ano fez um gol e deu uma assistência. O único jogo que a gente pode dizer assim, olha, o Memphis Depay justificou a qualidade que ele tem, foi o Clássico contra o Santos, que o restante é Campeonato Paulista, ou são atuações medianas. Então, assim, é preciso considerar tudo, né? E, claro, a final da Supercopa, em que ele foi importante, assim como o time inteiro. Acho que pela gana dos jogadores do Flamengo, em função de terem perdido a Supercopa para o Corinthians, a tendência é ter o Flamengo com muita atitude na Neoquímica no próximo domingo. Por isso que eu acho que bola por bola o Flamengo tendo mais e ressalvados os momentos, o Flamengo para mim é favorito. Como é que vai ser o jogo domingo, Pascoal? Eu acho que vai ser o Corinthians com jogadores bem, como diria Abel Ferreira, bem frescos, né? Porque poupou todo o time, ó. Poupou todo o time. Ah, é para jogar domingo. Só passar os desfalques Só rapidinho, os desfalques do Flamengo, até para auxiliar o teu comentário. O Pulgar e o Léo Pereira, fora por suspensão os dois, e provavelmente o Bruno Henrique segue fora. Não, o Bruno Henrique tem aquele problema no pubis que já está atrasando muito a sequência dele, né? Não, muito. Entra Danilo e no meio-campo Everton Araújo. Danilo ou Vitão. Dos dois. O Vitão também pode entrar na zaga. Sim. O que eu penso é o seguinte... Ou o Paquetá adaptado, né? Isso. O Paquetá de primeiro volante. Não, aí o Jorginho de primeiro e o Paquetá de segundo. Aí já fica muito faceirinho o meio campo, né? Muito solto, né? Porque o Leonardo Jardim gosta de um volante, um primeiro volante, né? Ele gosta de um trinco, como fala em Portugal. O Corinthians poupou todo o time. O goleiro joga sempre, não vou nem discutir. O André jogou ontem, o André tem saúde para jogar do quarto e domingo. Quem mais? Garro, não sei se vai ser titular, porque o Garro tem sido e não tem sido titular. Aí o Yuri Alberto jogou bem, foi a boa notícia do Corinthians. A gente até tem os números do Yuri Alberto. O Yuri Alberto até que fez um jogo legal. Eu não vou criticar o Yuri Alberto. É o primeiro jogo dele depois da lesão e ele voltou bem. Ponto. O Corinthians não ganhou. O Corinthians foi um horror, gente. O jogo foi muito ruim. O Corinthians foi um horror. Hoje eu já escutei um monte de gente falando, não, temos que entender. Não temos que entender nada, tem que falar a realidade. O jogo foi ruim e o Corinthians jogou mal. É só isso, a realidade. Não adianta arrumar palavras para esconder o que está acontecendo. O Corinthians foi ruim, o jogo foi horroroso, porque se o Corinthians joga bola, ganha da Chapecoense. O Corinthians está disputando, você vê como é que é. A Chapecoense, em casa, botou essa pressão no Corinthians e o Corinthians não era para estar nessa situação no campeonato. O time está 6 sem vencer. 6. Vai jogar contra o Flamengo. Me pergunta se o Flamengo é favorito já está do domingo. 7 pontos do líder. Do líder. Então, eu estou te falando. Então é isso, nação rubro-negra, sendo aqui mais um giro de notícias do nosso Mengão. Agora, informação importantíssima: Flamengo confia em renovação e bastidores indicam um novo contrato de Bruno Henrique por mais um ano. O clube ainda não abriu as conversas, mas trabalha com confiança para manter o atacante no elenco. O Mengão já iniciou o planejamento para manter peças importantes no elenco e tem Bruno Henrique como prioridade. O atacante, que tem vínculo até o fim da temporada, é visto como fundamental dentro do grupo. A diretoria trabalha com otimismo nos bastidores. A intenção é garantir sua permanência.
Apesar da confiança, as conversas ainda não foram iniciadas oficialmente. O clube aguarda o momento ideal para abrir as negociações com o jogador. Internamente, o cenário é tratado com cautela. Ainda assim, o ambiente é positivo. A avaliação da diretoria é de que Bruno Henrique segue sendo decisivo. O atacante mantém bom nível físico e técnico. Além disso, tem forte identificação com o clube. Esses fatores pesam na decisão da renovação. A ideia do Flamengo é oferecer pelo menos mais um ano de contrato ao jogador. O clube acredita que essa proposta será suficiente para um acordo. Existe confiança de que o desfecho será positivo. O planejamento já está traçado. Nos bastidores, a expectativa é de que Bruno Henrique aceite a proposta quando as conversas forem iniciadas. O clima é de otimismo entre as partes. O jogador segue valorizado internamente. A diretoria vê a renovação como encaminhável. Além disso, além do desempenho em campo, o atacante também é importante no vestiário. Sua experiência e liderança são reconhecidas. O Flamengo valoriza esse perfil. Isso reforça ainda mais o desejo de permanência. Então é isso, nação. O que vocês acham? O Flamengo deve renovar com o Bruno Henrique ou não? Deixa sua opinião aí nos comentários também. Não esquece de deixar aquele likezinho na humildade e comentar a cidade e estado que você está acompanhando a gente. Os créditos estão na descrição do vídeo e ESPN Brasil e falou!